Olá, boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos já com o nosso som regulado, né, Cris? Tudo pronto. Aqui com a Cris nesta noite para nos trazer sobre os mensageiros e também os nossos recados, né? Que além de estarmos aqui pelo Facebook, estamos também pelo YouTube, Casa da Prece, né? Nós estaremos lá da mesma forma. Também lembrando sobre o nosso almoço no dia 13, quem quiser participar desse encontro, né? A gente fala, é um encontro de sabor, né? Aqui da Casa da Prece, é só ligar para aqueles números que estão nos nossos convites e marcar onde gostariam de retirar-se aqui na Casa da Prece com o Rinaldo na porta, ou lá mesmo no dia, né, do evento, também pode ser retirado na hora. Então, assim, vamos acalmando nosso coração e nos unindo uns aos outros, nos projetando a esta casa, onde aqui somos recebidos com o abraço dos amigos, e somos também recebidos com os abraços dos amigos espirituais desta noite, deste curso. E que esses abraços neste momento se estendam em luz a todos os lares. E assim, unindo os nossos corações mais uma vez, vamos em busca do Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, rogar-lhe que seja conosco nesta noite, que nos ajude a abrir as nossas mentes, a dosificar o nosso coração no entendimento dos estudos dessa noite. Rogamos a Mãe Santíssima que envolva a nossa querida Cris no seu manto de luz, inspirando-a aos ensinamentos da noite. E assim rogamos, Senhora, que envolva todos nós no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, no nosso programa desta noite, nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na educação mediúnica, nós vamos falar no Livro dos Médiuns, capítulo 7, hoje sobre a transfiguração. E no livro Nosso Lar, que nós estamos iniciando, nós estamos aqui com a Cris para falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, né, dos mensageiros, que se chama Renovação. É uma beleza de capítulo, uma maravilha mesmo, traz muitas lições para todos nós. Todos nós precisamos todos os dias disso, né, Cris? É verdade. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, agora nós vamos começar com a leitura do Evangelho. Então, no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, Lucas nos traz que uns 8 dias depois destas palavras, que era quando Jesus estava passando as orientações aos 12 apóstolos, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória
e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas nem sabia bem o que estava dizendo. E aí Marcos nos traz esta mesma passagem, dizendo o seguinte: tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e ali se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas qual a neve, como não há alvejante na terra que possa fazer algo tão alvo. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão maravilhado estava com o que via. E assim no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec nos traz uma comparação entre a ressurreição e a reencarnação. E no item 4, Kardec diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os sacudeus, que pensava que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria. Então, para isso, designavam pela palavra de ressurreição. O que o Espiritismo, mais tarde, veio justamente tirar esta dúvida e chamá-lo de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, um corpo novo, e que nada tem a ver com o corpo antigo. A palavra ressurreição assim podia aplicar-se a Lázaro, porque Lázaro ainda não tinha os seus laços fluídicos todos desatados do corpo físico, então ele podia retornar ao corpo físico. Mas esta palavra não podia ser para Elias, nem para os demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E hoje, no Livro dos Médiuns, continuando o nosso estudo, que nós estamos no capítulo de bicorporeidade e transfiguração,
terminamos a semana passada o que Kardec nos traz sobre bicorporidade e hoje nós vamos ver sobre transfiguração. Então, Kardec nos traz que o fenômeno da transfiguração é um fenômeno muito raro. E aí ele vai nos explicar por quê. Ele diz que esse fenômeno consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Então, é pela modificação da aparência do médium nesse corpo físico dele é que dá esse fenômeno de transfiguração. E aí ele nos fala que pode ser total do corpo todo, como pode ser parcial, só de algumas partes do rosto, das mãos, dos braços. E aí Kardec, para exemplificar, ele nos fala sobre um caso ocorrido entre 1858 e 1859, que durante esse ano esse fenômeno se deu várias vezes, que isso acontecia com uma jovem de 15 anos, que ela em dados momentos apresentava toda a aparência de algumas pessoas mortas. E quem via não acreditava muito, né? Parecia que estava na presença daquele ser que já tinha morrido. Tamanha era a semelhança que trazia no rosto, nos traços, no olhar, na tonalidade de voz e até mesmo nas expressões usuais da linguagem. Muitas vezes nós falamos, né, algumas palavras repetidamente, então também essas expressões usuais caracterizavam este fenômeno. E aí, durante esse ano, né, de 1858 a 1859, repetiu-se centenas de vezes este fenômeno com essa jovem, trazendo outros seres, né? E aí, tudo isso acontecia sem a interferência dela, ela não sabia como isso acontecia. E aí, muitas vezes, ela trouxe o seu irmão, que todos conheciam, que os pais, as pessoas da região ali de onde, nas cercanias onde eles moravam, conheceram esse irmão. Então conseguiam ver aquele ser inteirinho ali nela. E eles contam que esse irmão dela, ele era maior, né, mais alto, mais forte do que essa irmã. E que a reprodução desse ser era integral. Era como se ele aparecesse do tamanho natural que ele era. Então também, para comprovar isso daí, o que estava acontecendo, um médico daquele local foi fazer uma experiência. E junto com ele estavam muitos seres dignos, né? Kardec fala seres dignos, eram as pessoas de confiança, que tinham fé. Então, ele queria, com esta experiência, mostrar que não era uma ilusão aquilo que estava acontecendo. Então, o que ele fez? Durante uma transfiguração desta jovem com o seu irmão, ele pesou o corpo da jovem antes da transfiguração. E depois, quando ela aparentava como se fosse o seu irmão, ele foi pesado novamente. E aí foi verificado que os pesos eram diferentes, né? Então, que o peso da jovem antes era um. E quando ela estava transfigurada com aquele ser maior que ela e mais forte, o peso era outro. Então, aí ele constatou que não era uma ilusão, quando a gente olha uma coisa e a imaginação corre solto. Ele realmente, com essa experiência, ele constatou que nestes momentos havia realmente algo maior que acontecia ali naquele local e que não era uma simples ilusão de ótica ou de fé ou daqueles que estavam ali naquele momento. E aí Kardec passa a explicar este fato da transfiguração, como ele pode ocorrer. Então ele fala que em certos casos, por uma simples contração muscular, as pessoas contraem, né, o rosto, muda a figuração do rosto, e que muitas vezes a pessoa fica irreconhecível com essas contrações musculares. Então ele ainda fala assim que uma mulher
feia, pode parecer bonita. Se uma mulher for mais jovem, ela pode parecer mais velha, vice-versa. Mas vai sempre ser mulher. Então, quando tem uma contração muscular, não se muda este sexo. É apenas a aparência que muda. E que o seu peso também não aumentará. Então, no caso da jovem, aconteceu alguma coisa diferente. E aí ele começa a explicar que este fenômeno se dá por causa do perispírito, pelas propriedades do perispírito. Que o espírito, ele pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Nós vimos, né, nas semanas anteriores, que eles podem, através da modificação dos fluidos, tornar-se visível e tangível também. Então, que é por essas mesmas propriedades do perispírito que também acontece a transfiguração. Então, ele fala que o perispírito de uma pessoa viva é igualmente do mesmo espírito de uma pessoa desencarnada. E que o corpo, para passar por essas transformações, por essa mudança que se realiza nesse estado que se encontra na hora da transfiguração, se dá por meio da combinação dos fluidos. Então, os fluidos, o perispírito da pessoa viva, que se expande um pouquinho, né, na hora da expansão perispirítica, ele irradia estes fluidos que, entrando em combinação com os fluidos deste espírito que está ali comunicante, né, o que vai se manifestar, e de acordo com a vontade desse espírito. Então, precisa haver a combinação dos fluidos e a vontade desse espírito que está ali para que isso aconteça. Então, de acordo com a vontade e com o poder, né, que esse espírito também já conquistou de fazer esta modificação dos fluidos, ele poderá mudar o seu aspecto com esses fluidos que estão em volta, em torno do corpo do médium, que irradia do corpo do médium. O espírito pode mudar este aspecto, pode torná-lo mais brilhante, mais opaco, pode também, como se fizesse uma nuvem em volta do médium, como se o corpo do médium desaparecesse naquele momento e se tornasse invisível ali, ficando apenas aquela nuvem fluídica. Então, no fenômeno mediúnico, que é quando ocorre isso, a combinação dos fluidos do médium com o do espírito que está ali pode substituir a aparência dessa pessoa que está viva. Então, ele fica todo coberto desse fluídico e o espírito imprime a sua vontade e modifica esse fluido através das propriedades da visibilidade e tangibilidade. Por isso que as outras pessoas que estão perto podem ver. Então, o espírito, ele transforma isso daí pelo conhecimento dele e dá esta aparência que ele quer dar ali naquele momento. Então, aí nós podemos verificar, fazer uma comparação com o nosso evangelho de hoje. Então, a transfiguração do médium, que é raro acontecer, né? Precisa ter um dom específico, fluidos específicos para que isso aconteça. A transfiguração do médium ocorre pela combinação do fluido do médium com o fluido do espírito e pela vontade do espírito. E a transfiguração de Jesus aconteceu que a iluminação que ele mostrou naquela hora, na transfiguração, veio do seu próprio espírito, que mostrou naquele momento a sua grandeza, resplandecendo o seu rosto como um sol, e as suas vestes se tornaram alvas como a própria luz. É só o Cristo, né? Então, essa é a nossa lição sobre a educação mediúnica de hoje, e que agora nós passamos para a Cris para nos trazer sobre os mensageiros. Isso mesmo.
Então, mais uma vez agradecendo, né, o convite de poder estar aqui com vocês. E a gente então vai começar hoje a conversar um pouco sobre esse primeiro capítulo, que é maravilhoso, traz muitas lições, né? A Narcisa nos dá um presente muito grande com tantas lições nessa noite. Então, quando a gente fala em renovação, que é o título desse capítulo, a gente logo pensa, né, na mudança de comportamento, mudança de pensamento. A gente pensa assim numa coisa nova, uma nova construção, né? E é justamente isso que o André vem nos falar, né? Ele vem falar justamente nesse capítulo toda essa transformação que ele passou após a visita quando ele teve com o antigo lar. E, na verdade, é mais do que isso, né? Esse capítulo todo para a gente é um convite da espiritualidade para a nossa própria transformação, né? Para que a gente possa aproveitar essas lições de um modo bem efetivo mesmo aqui enquanto nós estamos encarnados. A gente não precisa passar por tudo que o André passou lá. A gente pode começar esse trabalho aqui enquanto encarnados, aproveitando mesmo essas oportunidades, né? E ele começa então o capítulo, já no primeiro parágrafo, com uma coisa bem importante que ele nos traz. Ele vai falando para a gente que, à medida que ele se viu desligado, né, daqueles laços inferiores que o prendiam, que as coisas do mundo terreno, aqueles problemas todos com a esposa, os filhos, o apego ao lar, aqueles ciúmes que ele tinha então do segundo marido, todos aqueles problemas que ele enfrentou. À medida que ele se viu desligado disso tudo, ele nos diz que um entendimento elevado começou a felicitar o seu espírito, né? E aí a gente já vai pensando nisso, que para que a gente possa ter um entendimento elevado, para que a gente possa conhecer as coisas de uma forma mais elevada, a gente tem que se desprender das coisas inferiores. E para a gente se desprender das coisas inferiores, a gente tem que se desapegar. Esse é um ponto assim, super importante, que a gente vem conversando bastante nos estudos, como é difícil a gente abordar exatamente, entender exatamente o desapego, né? E desapego, a gente, quando fala nisso, não é abandonar ou não ter atenção com as coisas, mas o desapego se refere exatamente a gente abandonar os nossos interesses pessoais. Não abandonar as pessoas, nem abandonar as coisas. Como o Evangelho nos ensina, a gente tem que viver as coisas do mundo, né? Não é a gente abandonar tudo e ficar num local distante, longe de tudo, abandonando tudo. Não, a gente tem que abandonar são os nossos interesses mesmo pessoais. Esse é o desapego que a gente deve estar buscando mesmo. E até no Livro dos Espíritos, eles nos falam que a coisa mais evidente assim, da nossa imperfeição, da imperfeição humana, é justamente o interesse pessoal. Então é o ponto mesmo que eu acho que nessa parte André Luiz vem mostrar para a gente essa questão. E da gente estar se preocupando muito mais com as questões do espírito, né, que são os valores reais, para a gente não se deter tanto nas coisas materiais, que são transitórias. E é justamente aí que entra o Evangelho do Mestre, né, que é essa luz na caminhada da gente, que vai nos ajudar tanto a gente fazer arrumar esse equilíbrio, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, continuando com o André, ele então nos conta no livro que esse trabalho dele, esse esforço, esse trabalho íntimo grande que ele fez, não foi uma tarefa nada fácil, né? Foi bastante difícil. Ele se sentir desapegado, livre daquelas amarras todas que o ligavam aqui ao mundo. Foi uma coisa bastante difícil para ele, perder os afetos, as ilusões aqui do mundo. Mas ele também reconhece que ele não esteve sozinho, ele nunca esteve sozinho, que a equipe espiritual, os amigos espirituais sempre estiveram com ele nesse momento de transição. E mais uma coisa para a gente lembrar sempre, que o nosso esforço, o nosso trabalho íntimo, ele é individual, sempre será individual. Essa construção é uma tarefa de cada um, né? E baseada nas nossas escolhas, né? O que a gente escolhe, a gente vai estar construindo para a gente. Mas que nós nunca estamos desamparados. Jamais o nosso Pai nos desampara. E, na verdade, se a gente parar assim para prestar atenção em todas as coisas, a gente pode ver que o nosso Pai, ele
movimenta o universo em nosso benefício, no sentido para que a gente possa sempre subir, para a gente possa sempre se elevar. Então, a gente nunca vai estar desamparado, né? E o André ficava assim, ele estava super surpreendido também com a própria transformação. E ele estava se sentindo muito feliz, muito alegre com a descoberta dele mesmo, agora que ele estava livre daquelas coisas que estavam amarrando ele aqui no mundo. Ele até faz uma comparação muito feliz, onde ele fala que antes ele parecia um caramujo, né? Preso na própria concha e rastejando naquele lodo, né? aquele caramujo rastejando, e dessa forma ele ficava impermeável a todas as belezas da natureza. E aí ele toca em mais um ponto super importante desse capítulo, quando ele nos conta que foi a dor que, como um alvião, ele fala, nos ensina essa nova palavra. Alvião é uma ferramenta de dupla face, que ela, de um lado ela parece uma picareta e do outro ela parece um machadinho ou um machado, né? Isso. Então, e como é uma ferramenta desse tipo, a dor ele compara a essa ferramenta, e a dor quebrou a sua antiga concha, né? E ele nos fala que aí isso expôs o seu organismo espiritual ao sol da bondade infinita, né? Então a dor, a gente vê como ela tem um papel importante de elevação para a gente, como é uma ferramenta importante. Ele, justamente com a dor, o André se viu livre daqueles sentimentos viciosos dele do passado, e foi a dor também que deu início a ele, a essa renovação mental, porque ela mudou a construção mental do André. A dor teve esse papel, de modo que aí ele começou a ver mais longe e mais alto. Então, ele passou a ver então que os adversários já não eram mais adversários, mas benfeitores. E como a gente também tem dificuldade em ver isso, né? Porque os nossos amigos, eles na verdade têm muita delicadeza com a gente, então eles falam com a gente com mais sutileza, às vezes demoram para nos apontar as nossas falhas, né? As nossas sombras, as dificuldades que a gente tem. Mas os adversários não, eles são muito diretos e realmente são os nossos melhores professores, então são grandes benfeitores mesmo. Uma coisa para a gente também estar atento, prestando atenção, porque a nossa busca é a nossa renovação, a gente tem que estar trabalhando as nossas dificuldades, né? Então os adversários para ele passaram a ser benfeitores, a esposa já não era mais aquela companheira que não entendia, que tinha dificuldades, então passou a ser uma irmã, a quem ele deveria auxiliar sempre. O segundo marido também não era mais aquela pessoa que tinha roubado seus afetos, que tinha invadido seu lar, né? Era também um irmão que necessitava da ajuda dele. Então a visão dele era outra, os filhos não eram mais uma propriedade, também eram irmãos muito amados e que ele faria tudo para ajudar dentro das possibilidades dele, né? Ele até nos diz assim no livro que, compelido a destruir os castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. De modo que a gente entende aí que o André ele passou a ver tudo, né? À medida que ele se sentiu despojado daquele egoísmo que ele trazia, do orgulho que ele trazia, ele passou a enxergar as coisas de uma outra forma, por um outro prisma, né? Pelas lentes do amor mesmo, esse amor que o Evangelho vem nos ensinar, né? Uma coisa maravilhosa isso. Então, nesse ponto, eu acho que a grande lição aí para a gente é realmente entender a dor como essa ferramenta sublime, como esse meio assim poderoso para a gente se elevar. Até tem no livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele compara a dor a uma fornalha, onde o egoísmo se derreteria nessa fornalha e o orgulho se dissolve completamente. Então é uma coisa muito bacana. Então a gente não precisa aprender, a gente não precisa se renovar somente pela dor, né? É uma escolha nossa. A gente pode se elevar, a gente pode aprender, caminhar, usando o caminho do amor, que é o que o Evangelho vem nos ensinar. Mas quando a gente não conseguiu, nós já temos todos os nossos problemas aí do passado,
que fizemos as nossas escolhas equivocadas. Em determinado momento, a dor pode bater na nossa porta, né? E a gente aprender que quando isso acontecer, quando a dor por acaso bater a nossa porta, que nós possamos recebê-la com gratidão, sabe? Com muita gratidão, porque ela é esse elemento, essa ferramenta importante, sublime, que vai nos fazer ver, como fez com o André, ver o sol da bondade infinita, né? Então é um olhar, eu acho, muito especial para esse ponto que é a dor na vida de todos nós. E aí, então, continuando, e o André, então, como é que ele estava se sentindo, né? Ele estava se sentindo meio estranho, porque ele se sentia órfão daqueles afetos terrenos todos, né? Estava conformado com tudo isso, aceitando o que a providência estava mandando para ele. E à medida que ele se viu desligado de tudo isso, ele passou a ver coisas maravilhosas, ele passou a ver o mundo de uma outra forma, ele passou a ver as belezas da natureza, ele passou a perceber a bondade do Pai em todas as coisas simples passaram a ter importância. Então ele passou a ter um olhar diferenciado, né, muito mais amplo em todas as coisas, o convívio com a espiritualidade, as necessidades das conversas, das palestras edificantes eram algo que para ele se tornou vital. E ele já não tinha mais aquelas paixões que ele tinha, né? Que ele trazia, aquelas paixões de ordem inferior, ele já não tinha nada disso, não tinha mais essas ilusões. No trabalho, nas câmaras de retificação, ele já não tinha aquele interesse que ele queria ficar sabendo dos detalhes, dos problemas do pessoal que chegava. Ele não tinha mais nada disso, ele tinha um outro olhar sobre tudo isso. E o único objetivo dele agora é que ele queria ser útil, né? Ele queria ser útil aos irmãos que estavam em sofrimento, aos irmãos necessitados. É uma bela construção para ele, né? Ele deu um passo muito grande na sua caminhada. Então, ele tinha assim, esse sentimento de alegria imenso inundando o seu espírito, mas, ao mesmo tempo, ele estava sentindo uma sensação indefinível, que ele não compreendia direito, de tédio, né? De vazio. Ele estava vivendo esse momento conflituoso. E ele continuava vindo até a crosta, atendendo a família, ao antigo lar, mas ele não tinha mais nenhum estímulo naquele trabalho, né? Ele vinha, ajudava, mas estava vazio, faltava alguma coisa dentro dele. E aí, certo dia, a Narcisa, sua grande amiga, vendo toda a transformação de André Luiz, e com toda a sua experiência, sua sensibilidade, né? Ela soube explicar para ele o que estava acontecendo. E aí ela explicou então que naquele momento o André estava fazendo a sua transformação mental. E que esse era um momento difícil, né? Não era uma coisa fácil, porque a gente mudar a mente, mudar os pensamentos, é um processo doloroso, não é uma tarefa fácil. E isso nos deixa muito vulneráveis, a gente fica vulneráveis à dor, às nossas inquietações, às nossas insatisfações. Então, nesse momento, o que ele deveria fazer seria buscar o Evangelho. Né, buscar o Evangelho de Jesus, e ela diz assim, medite nele, né? Então é mais do que a gente só buscar um socorro, um alívio, uma coisa assim, é realmente fazer o Evangelho e colocar dentro do coração e viver aquilo, né? Então a sustentação para ele seria o Evangelho. E num dos trechos mais bonitos, então, que eu acho, desse capítulo, que eu vou ler aqui para vocês, a Narcisa diz o seguinte, para o André: sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono das suas criações caprichosas, daquelas ilusões todas, né, que ele trazia do mundo. Mas reconheço que ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se abrem para a sua esperança, existem espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça luminosa aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram durante muitos séculos. E ao ouvir isso, André ficou assim muito emocionado, né? Porque era exatamente isso que ele sentia. Ele sentia como se ele fosse mesmo uma taça iluminada, né? Só que por fora, mas vazio por dentro. Porque ele já se sentia vazio por não ter mais aquelas ilusões todas.
e começava a descobrir todas as belezas, né, do mundo espiritual. Esse mundo espiritual se abriu para ele, a bondade infinita do Pai. Ele estava realmente assim embevecido com essa realidade nova. E era preciso colocar então o Evangelho no coração, né, e se preparar, porque também esse primeiro, essa experiência dele, esse testemunho dele diante do quadro familiar, foi um testemunho, né? Então a gente tem que se preparar realmente para todos os testemunhos que a nossa vida vai nos apresentar, né? E aí então ela nos disse: encha sua taça com as águas eternas do doador divino. Não se esqueça que todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. E a coisa mais linda, quando crescemos para o Senhor, seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos, né? Então, maravilhoso isso, porque ela até explica, quando a gente está olhando para o Evangelho com os olhos do intelecto, da razão, do raciocínio, não se consegue aprender, pegar, entender o significado do Evangelho. Ele passa a ser só um monte de ensinamentos comuns, e a gente sabe que o Evangelho está muito longe disso, né? Mas que quando os sentimentos superiores, então, eles já despertaram na criatura, e a gente começa a trabalhar pela edificação de si mesmo como ferramentas de Deus, né? Para ser um instrumento, na verdade, de Deus, aí sim o Evangelho de Jesus mostra toda a sua sublimidade, ele passa a ter vida própria. O que lembra até aquela fala de Paulo, né? Quando Paulo fala que, numa das cartas dele, aos Gálatas, ele fala então que já não sou eu que vivo, né? Mas o Cristo que vive em mim. Então é isso, quando a gente, né, chega nesse ponto de realmente começar nosso processo de edificação, dos nossos sentimentos superiores já despertando na gente, aí o Evangelho vive na gente, né? E aí Narcisa finaliza essa parte da mensagem falando para ele o que serve para todos nós, né? Vamos fazer o bem, meu amigo. Encha sua taça com o bálsamo do amor divino e caminhe confiante, né? Maravilhoso. E a Narcisa, que fez tudo, né? Ela fez o diagnóstico do problema, ela também está dando tratamento para ele e está sugerindo para ele o que ele deve fazer, já que ele estava meio perdido. Aí ela falou assim, então, para que ela não poderia acompanhá-lo, porque ela tinha projetos de reencarnação próximos, mas que ele deveria procurar o Ministério da Comunicação. Porque lá nesse ministério estavam sendo oferecidos alguns cursos, né, novos cursos, para o pessoal prestar ajuda aqui na Terra, para encarnados e também para desencarnados. E que esses cursos, eles eram acompanhados por nobres instrutores, que a gente vai ver ao longo da coleção André Luiz, né? Nesse livro dos Mensageiros a gente vai ver o Aniceto, depois tem o Alexandre Missionários, depois tem o Jerônimo, né? E aí vai. Em cada livro tem um orientador junto com o André para ensiná-lo. E de maneira, então, que ele teria novas experiências, iria ter muitas coisas novas para aprender e, principalmente, continuaria trabalhando no bem sempre, né? E isso encheu o coração do André de muita alegria e o capítulo termina assim, a Narcisa sendo chamada para o interior das câmaras de retificação. E o André agora cheio de esperança, cheio de bom ânimo, muito feliz pela possibilidade das novas tarefas que estavam se descortinando para ele, né? A última lição da Narcisa nesse capítulo é essa, né? Onde a gente for, então, que a gente possa deixar uma esperança no coração de quem estiver ao nosso lado. E é isso, acabou o capítulo. Que lindo, né? É muito bonito. Mas é muita lição, é muita coisa, mas dá para a gente conversar agora mais um pouquinho, né? Mas é muito profundo esse capítulo, né? Renovação é uma coisa assim, é um objetivo para todos nós, né? Isso mesmo. Tem alguma pergunta, Kira? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Deise, querida. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se a ressurreição é algo próprio de espíritos muito evoluídos, como o Cristo, por exemplo, que chegou à ressurreição, né?
Daria para pensar, não sei se faz sentido isso, mas que a gente vai reencarnando numa evolução espiritual, né? Até que a gente chegue num estado crístico e aí a gente vá passar pela ressurreição? Essa é uma dúvida que eu tenho. Obrigada. Querida. Bom, como a gente viu no capítulo de hoje aqui, tanto no Novo Testamento como no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos conceituam a ressurreição que os judeus falavam naquela época como uma nova vida, como se a alma fosse mortal e vivesse de novo, mas eles não sabiam como. Então eles davam o nome de ressurreição. Mas aí a ciência comprovou que não é possível, né? Uma pessoa voltar para aquele corpo que já está em decomposição. Então eles nos explicam aqui que a reencarnação, sim, a alma volta para um novo corpo, para um novo caminho a seguir, para uma nova vida de evolução. E que a ressurreição aconteceu naquela época com Lázaro, porque Lázaro ainda não estava totalmente se desligado dos laços que uniam o corpo físico ao corpo espiritual. Então Jesus conseguiu, vendo que ele ainda vivia, conseguiu que ele ressurgisse. Agora a reencarnação, segundo Kardec, é um novo corpo, é o mesmo espírito que retorna à vida no mesmo corpo. Tanto é que Jesus, naquela época, quando ele disse ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, um sacerdote, Nicodemos, perguntou para ele, né? Como que podia o corpo de um velho entrar de novo no ventre? E aí Jesus falou para ele, vocês ainda não têm condição de entender. E que mais tarde Jesus mandou o Consolador para que pudesse nos oferecer essa distinção entre ressurreição, conforme os judeus estavam, eles acreditavam naquela época, e reencarnação. Agora nós vimos que Jesus, ele se transfigura, né? Então, o nome que eles deram para a ressurreição de Jesus é porque Madalena ouviu todinho como ele era na sua luz, né? E também como viram lá na transfiguração, lá do monte, também ele se apresentou em muita luz para Madalena. Mas para nós, seguindo Kardec, ressurreição era como os judeus entendiam uma nova vida, mas não sabiam como acontecia. E reencarnação é como acontece essa nova vida. Tá bom? Leandro pelo Facebook. Boa noite a todos. Que capítulo bonito. Nos mostra que nada é diferente do nosso planeta escola e que no plano espiritual continuamos aprendendo e evoluindo. O André foi um espírito que se arrependeu e se predispôs a aprender, e os espíritos que não estão abertos ao entendimento ficam vagando. Boa noite, Leandro. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente tem oportunidades mesmo de crescer, de evoluir em todos os locais. Aqui, quando a gente está encarnado, a gente tem um upgrade, vamos dizer, né? Nas nossas provas, mas no plano espiritual, assim como o André está nos ensinando, a gente continua aprendendo sempre. E as escolhas são os pontos fundamentais, né? A gente fazer as escolhas certas, né? As escolhas melhores. A gente tem aí o Evangelho maravilhoso para nos orientar nesse caminho, né? Das nossas escolhas. Pergunta do Tiago pelo Facebook. Eu gostaria de saber se quando praticamos a cura pela imposição das mãos, podemos pegar o que a pessoa tem. No livro eles usam a imposição das mãos para a cura, mas tenho dúvidas se a energia do paciente pode ser transferida para o médium e se sim, como podemos nos proteger? Oi, Tiago. Quando
há a imposição de mãos, o médium, nesse estado que ele está, ele antes, para entrar nesse estado, onde ele tem uma energia para ele doar, para que de alguma forma alivie a dor daquele que está necessitando, antes ele entrou em oração. E a hora que ele expande e entra em oração, ele entra em contato com os mentores do plano maior que estão ali naquele trabalho de cura. E aí, nesta hora, neste contato, esses mentores retiram o fluido do médium, o fluido magnético do médium, juntam este fluido com os fluidos que eles trazem da natureza e mais os fluidos espirituais, e são estes fluidos que o médium, de uma certa forma, ele envolve o paciente ali naquele momento. Então, de nenhuma forma o médium pega o que está, ele simplesmente transfere todas essas bênçãos que o plano espiritual junta, onde os médiuns de cura dão um pouquinho, e torna aquilo muito grande na devolução para o paciente. Então, o processo de cura, ele tem várias interferências nele, né? Primeiro, aquele que está ali necessitando, ele tem que estar o coração aberto e tem que ter o merecimento para já receber. E o plano espiritual é que faz tudo isso. O médium não tem como saber dessas coisas. Então, mas eles nos dizem que sempre aquele que está recebendo, né, aquele benefício, vai ter alguma coisa boa, vai ficar com alguma coisa boa. Um pouco, alguns um pouco, outros mais. Mas o médium, nesse estado que ele está de transferir esta energia, ele não capta nada que vem de quem está doente. Pergunta do Leandro pelo Facebook. Todos os espíritos, independente de seus atos, recebem a misericórdia divina? Sim, Leandro, sempre, né? Todos somos filhos de Deus e o Pai realmente não nos desampara em momento algum, tá? Nas obras de André Luiz, a gente vai vendo mais para frente muitos casos em que a gente vai vendo que espíritos em profundo sofrimento, espíritos que já se equivocaram demais, como nós também, né? Todos recebem auxílio, sempre tem as equipes de socorro, é um trabalho maravilhoso, a gente não está desamparado nunca. Ô Cris, e aqui entre nós? Aqui a gente também recebe esse socorro? Claro, nossa, todo E dia. o que acontece? A gente não vê? Bom, depende, né? Por que a gente não vê? Porque a gente não abre os olhos, né? A gente não usa a lente certa. Estamos míopes aqui no mundo, né? Mas a gente não presta atenção. A gente não presta atenção. A gente não presta atenção nas pequenas coisas, né? Que uma coisa que no estudo de hoje o André falou, né? Que as pequenas coisas para ele começaram a ter grande significação, porque ele passou a enxergar as coisas com outra lente. À medida que ele foi tirando de dentro dele o egoísmo, o orgulho, ele passou a ver com os olhos do amor, né? Por isso que a gente fica tendo tantas dificuldades, porque a gente não olha com os olhos certos, né? Com o olhar correto, a gente olha com o egoísmo. Quando a gente está assim, em aflição, né? A gente não consegue ver muito. Então, o que a gente tem que fazer? É a prece, é a leitura edificante, é estudar o Evangelho. A gente tem muitos recursos, né? E a Narcisa... E como chega essa mensagem para a gente? Essa mensagem desses amigos que estão o tempo todo à nossa volta, tentando nos ajudar e a gente muitas vezes não consegue. Como ela pode chegar para a gente começar a perceber as coisas que estão à nossa volta? Eu acho assim, uma das coisas que a gente deve buscar é tentar esvaziar a nossa taça de tantas coisas inúteis que a gente vai enchendo dentro da gente. Para a gente conseguir enxergar alguma coisa, a gente tem, é como uma xícara, né? Se você enche, ela já está cheia, você vai enchendo, não cabe mais nada lá dentro. Mas a ajuda do alto chega de muitas formas.
Chega através dos amigos, chega através de uma palestra, chega através de um livro, chega através do telefone, né? De uma Uma notícia. Então a ajuda está em todo lado, mas a gente precisa se colocar em condição de ouvir, de prestar atenção, né? Se a gente se liga em coisas que vão nos impedir de ver as coisas, a gente não vai perceber, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que vão aparecer na nossa frente, né? E trazer para a gente a solução. Mas nós sabemos que a solução está dentro de cada um. Então nós temos que prestar atenção naquilo que eles estão nos mostrando, né? Para que a gente possa ver o caminho que a gente tem que seguir, né? Para sair daquela aflição. Ou pelo menos para que aquela aflição diminua, para que a gente tome uma postura na vida, né? Um caminho diferente, né? A gente tem que trabalhar, né, Deise? Trabalhar muito o nosso coração. O trabalho é nosso, né? O trabalho é individual, não vai cair nada do céu. A gente pede a ajuda do alto, a ajuda vem, mas não com o pacote pronto. Não vem, porque a gente precisa aprender a caminhar. Então a gente vai voar quando a gente desenvolver as nossas asas, né? Não dá pra gente pode pegar um avião para o corpo físico, mas no lado espiritual não, a gente tem que desenvolver as nossas asas, né? Para poder subir. Aqui fala que a gente se desenvolve, né? À medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Exatamente. Que lindo. E essa coisa da gente aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui, porque a gente sabe que nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui numa escola, para se tratar também de muitos problemas, mas basicamente numa escola para a gente poder aprender a... como é que eu vou falar? A transformar o nosso coração, né? A deixar o nosso coração mais amoroso, né? Basicamente a gente veio aqui para isso, para a gente se desenvolver nesse sentido. Então, trabalhar no bem, aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, e são muitas, né? Quando a gente fala em caridade, logo vem aquela ideia da beneficência só, mas a gente sabe que é muito mais amplo do que isso. E a gente lê aqui Jesus, o que ele disse, né? O que os Espíritos falaram para a gente, o que é a caridade aos olhos de Jesus. É a benevolência, é a indulgência e o perdão às ofensas. Então, a gente, no nosso dia a dia, nas 24 horas do dia, quantas vezes a gente pode exercer a caridade? Quantos pensamentos passam dentro da gente que a gente pode analisar nesta forma, forma, pode trabalhar, né? E pode trabalhar esses pensamentos, fazer essa mudança mental que o André foi fazer só lá, a gente pode fazer aqui. Cris, e quando a gente já caminha um pouquinho, que nem o André Luiz fez, e cai no tédio? Aí tem que encher a taça. Tem que encher a taça. Tem que encher a taça. Tem que ter novos trabalhos, tem que ter novos conhecimentos, né? Tem que buscar conhecimento, trabalhar nele. Trabalho mecânico, né? Isso. Ficar só fazendo um trabalho. Isso é uma coisa até... A gente às vezes pode cair nesse equívoco, né? No trabalho, estamos na casa, o mesmo trabalho assim, e achando que já está bom aquilo, né? Então, o bom é cada vez que a gente consegue uma conquista, a gente tentar buscar mais alguma coisa diferente para se melhorar naquilo. Exatamente. Você vê que agora o André vai para um local, mas a gente muitas outras coisas, aprender muito mais. Mas a gente, para conquistar novas coisas, nós temos que ter aquele pacote anterior já fechadinho, né? Entendido? Sim. Porque senão a gente busca outras coisas junto com uma coisa que não entendeu ainda, e aquilo mistura, e aquilo não agiliza, né? Tem que ter uma base. E dando os nossos passos, né? Mas o trabalho, temos que trabalhar. É isso aí. A Keira? Não? Cris, aqui ele fala nesse processo de renovação mental dele, dessa reforma interior, né? E ele nos conta que ele perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. Que interessante, não é? Comenta um pouquinho disso para nós. Isso é um sonho nosso, né? Quer dizer, um objetivo para todos nós.
quando ele passou a ver as coisas, ele se dispôs, né, do egoísmo que ele trazia, do orgulho. O André foi uma pessoa, uma personalidade muito importante aqui enquanto encarnado. Então ele tinha muitas coisas, ele tinha vaidade muito acentuada, né, ele vivia uma vida social muito intensa, então ele tinha muitas ilusões aqui no mundo. Então, quando ele teve esse contato com a família, essa última visita dele, quando terminou o livro Nosso Lar, foi assim, o final daquela redenção dele, vamos dizer, porque realmente ele lidou com coisas que ainda eram muito fortes nele, né? Aquele apego, ele se sentiu totalmente solitário, abandonado, ninguém mais o amava. Então, são muitas coisas que ele precisou ali aprender e se ver vazio daquilo tudo, né? Se libertar daquilo tudo mesmo. A gente pensa assim que coisa mais prazerosa e gostosa, né? Como um balão subir, tem que soltar aquelas amarras todas. E ele conseguiu fazer isso, né? Deixar isso tudo para trás. Cris, e essa conversação edificante? É bom? A gente gosta de estudar um livro, conversar sobre ele. Você já pensou lá? Já pensou? Não é? Já pensou Mas a gente pode fazer que nem estamos fazendo agora, com os mensageiros. Se aqui é bom, você já pensou lá? Que maravilha! E a gente fica feliz em aprender, né? Nós não precisamos de outros prazeres que podem afetar o nosso organismo físico, espiritual, para a gente se sentir feliz. Nestes estudos a gente se sente feliz, né? De estar aprendendo, de estar vendo coisas maravilhosas como ele retrata, prestando atenção em tudo que a natureza nos traz, na beleza dos seres humanos, né? Então, eu acho que essa conversação edificante, ela vale em qualquer lugar, né? Vale. E à medida que a gente vai entrando nesse caminho, estudando, né? Cada vez que a gente estuda mais, a gente também sabe que nós vamos aproximando da gente a espiritualidade que também tem o mesmo hábito, né? E é gostoso quando a gente se encontra, né? E um traz para o outro que aprendeu, que vai conversa, vai trocando, né? Então as nossas conversas acabam se girando em torno disso, não é mesmo? É verdade. Acho que temos uma pergunta, vamos ver. Pergunta da Dona Mari pelo Facebook. Os espíritos aqui na Terra só pagam dívidas do passado ou também podem evoluir nesta encarnação? Nossa, Dona Mari, que boa a sua pergunta. Nós sempre voltamos à Terra para evoluir. Nós evoluímos pagando dívida do passado, porque a gente vai renovando, né? Vai tirando as coisas anteriores que a gente carregava, como o exemplo do André Luiz, né? Que ele equilibrou tudo aquilo, aquelas dívidas que ele tinha antes, ele se mudou e ele conquistou novas, né? Então, a gente volta à Terra, tanto para a gente reequilibrar, pagar aquelas coisas do passado que a gente tirou do eixo, então a gente volta para esse reequilíbrio, como também nós temos a oportunidade bendita hoje de conhecer esse Evangelho do Cristo e começar a trilhar esse Evangelho para que a gente evolua cada vez mais. É isso, Cris? Nossa, é isso mesmo. E essa vinda, né? Cada reencarnação, né, Dona Mari, uma bênção mesmo a gente poder estar refazendo. Né? É uma oportunidade, é um presente mesmo do Pai. Não vejo como dívidas não, sabe, Dona Mari? Mas são oportunidades novas, né? Da gente estar refazendo coisa que a gente não entendeu no passado. A gente não tinha essa condição de entendimento. Então agora a gente tem, então vamos fazer. Graças ao Evangelho, né? A gente consegue entender hoje. Vamos construir melhor, né? Vamos construir melhor. Isso mesmo. Considerações finais. Isso, as suas considerações finais. Então, eu acho assim, esse capítulo ele é muito profundo mesmo, mas ficou muito forte para mim essa coisa da importância da gente fazer as nossas escolhas, né? E a gente já tem material, a gente já tem bagagem, a gente já tem bastante experiência para começar a fazer escolhas novas, né? Acho que a gente, terminando o estudo de hoje, indo para casa, a gente já pode
antes de dormir, já descortinar na frente assim, um outro panorama, vão fazer novos planos e realmente aproveitar cada minuto, trabalhando no bem, né? Com o Evangelho no coração, que essa é a questão. Porque trabalhar, a gente pode trabalhar, mas com o Evangelho no coração. A questão do desapego, que eu acho que é um ponto assim, muito importante para a nossa encarnação. E a dor, né? E a dor. Que a gente tem que entender o porquê dela, né? A dor não é castigo, a dor é uma consequência, né, de escolhas nossas, equivocadas, mas que ela vai nos levar para muito alto, né? Se a gente enfrentá-la com a resignação necessária e o entendimento necessário, né? É isso. Bom, obrigada, Cris. Muito agradeço. Que bom, Obrigada por estar aqui com vocês, explicações, né? é muito bom. Então, a gente vai terminando, né? Então, nós vamos mais uma vez lembrando a todos, estaremos juntos na próxima semana com o capítulo 2 do livro Mensageiros, com novos conhecimentos. Vamos ver o que André Luiz nos traz, né? E que também na semana que vem, no dia 13, tem o nosso almoço beneficente e os convites já estão à venda nos nossos grupos, no Facebook, já tem também, e que eles podem ser adquiridos pelo celular que está lá, né? Os celulares lá podem ser adquiridos, podem ser retirados no dia, lá no dia do almoço, no dia 13, domingo, sem ser o próximo, sem ser agora depois de amanhã, né? Esse final de semana, o próximo. Eles podem ser retirados lá, podem ser retirados para quem achar melhor aqui no endereço da Casa da Prece, combinando um horário, vai ter alguém na porta para entregar os convites, o Rinaldo vai estar sempre aí para entregar, tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo a Cris por estes momentos tão lindos, por esse estudo que cai tão fundo em nossos corações. Vamos mais uma vez nos unindo agora nessa calmia interior, onde vamos nos entrelaçando, formando um grande elo de amor. E nesse grande coração a pulsar paz, saúde, bondade, vida, bom ânimo a todos os seres. Nós vamos nos juntando aos amigos espirituais que aqui estão, e neste grande coração possamos ir em busca de Jesus. E a Ti, Mestre, entregamos esses nossos corações, para que possas juntar ao seu coração misericordioso e derramar em forças, em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a sua criação, por todas as criaturas, onde quer que esteja. Abençoe, Senhor, os nossos governantes, para que busquem a paz, o entendimento, a união entre todos. Abençoe os governantes do nosso país, para que eles possam juntos promover o entendimento e levar o nosso país a um estado melhor. Rogamos, Mestre, que a sua luz chegue em todos os corações que neste momento trabalham para diminuir as aflições terrenas, nos corações encarnados e nos corações desencarnados que estão aqui nos ajudando. Rogamos, Senhor, por todos os aflitos do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Rogamos pelos nossos irmãos que se encontram pelas ruas, por todos os familiares dos doentes que se encontram em apreensão, que eles também possam receber o bálsamo do seu amor. Rogamos, Mestre, por esta casa que nos acolhe, por todos os seus dirigentes, vizinhos, assistidos, onde quer que estejam. E rogamos, Mestre, pelos nossos lares,
e pelos nossos familiares. E a nós mesmos pedimos força, coragem, bom ânimo, para que possamos trilhar no caminho do seu Evangelho, para que possamos trilhar no caminho do bem, junto contigo. E assim, Mestre, nós lhe rogamos que nos leve ao teu Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite, fiquem com Deus e até qualquer hora, né?